Bom dia, boa tarde, boa noite. Tenho a satisfação de apresentar mais um episódio do A Palavra é Tua podcast. Nesse episódio, nós vamos falar de um assunto bem interessante: a contação de histórias como apoio ao processo terapêutico. A contação de histórias em ambientes como os hospitais pode ser uma estratégia para desencadear uma transformação do espaço e do outro. Você acha possível contar histórias fantásticas em ambientes de ansiedade, de medo, de insegurança? Para falar conosco sobre esse tema tão interessante, essa possibilidade de nos ajudar no processo terapêutico, tenho a satisfação de apresentar a Cristiana Chesky. Cristiana é atriz, cientista social e mestre em arte e educação. Cristiana, muito obrigada por aceitar o convite de compartilhar conosco essa tua experiência, essa tua história. E para a gente começar essa conversa, eu gostaria que você contasse um pouco como foi a sua inspiração para contar histórias e especialmente em contar histórias em ambientes de abismo, como o ambiente hospitalar, e como você chegou na área da saúde. A palavra é tua, Cris. Letícia, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Que alegria estar aqui. Eu estou cheia aqui de entusiasmo, porque se tem uma coisa que eu adoro é conversar com pessoas da área da saúde. Cada vez que acontece essa oportunidade, para mim, nossa, Que é um bom. privilégio. Muito obrigada mesmo. E como que eu fui chegando nessa interface arte-saúde? Eu sinto, Letícia, que foram vários caminhos que foram convergindo nesse propósito. Então, primeiro, talvez assim, dentro da minha formação de atriz e mais para frente contadora de histórias, eu nunca fui uma atriz de trabalhar em ambientes programados, assim, ambientes que estavam esperando o ator, a atriz, a arte chegar. Então, por exemplo, o teatro, o cinema, né, isso é um ambiente próprio do ator. Sim. Letícia, eu sempre gostei de trabalhar em espaços que não estavam exatamente esperando chegar à arte. Então, sempre gostei de trabalhar muito no espaço público, na cidade, fazendo intervenções artísticas. Sempre gostei muito de trabalhar com educação e dentro assim desse meu fazer na educação levar a arte. Então, nossa, eu já trabalhei nos ambientes mais diversos e o hospital aconteceu assim por gosto mesmo, de estar no espaço que as pessoas não estavam exatamente esperando chegar o artista, mas que de repente estamos lá. E muita coisa acontece quando estamos lá. Isso foi um aspecto, né? O outro foi um episódio da minha história em que eu tenho uma irmã mais velha Sim. e essa irmã, Letícia, ela ficou hospitalizada por um bom tempo. Ela ficou, acho que por uns 3 meses hospitalizada, numa Uau, situação muito difícil, porque os médicos não sabiam o diagnóstico. entendi. Que difícil, menina. Muito. Foi uma situação assim de extrema angústia. A gente sentia que o tratamento estava indo por uma linha, que na verdade não estava trazendo as melhorias, né? Então Sim. ela ficou, nós todos, né? Nossa família ficou num lugar assim muito que talvez tenha sido o maior abismo que eu já tenha estado, sabe? Em termos assim de situação limite com saúde, porque de verdade ela podia realmente morrer, né? Isso era a gente vivia uma aflição muito profunda. Era um E o que medo que eu mesmo, né? Do que podia, sim, né? Qual desfecho poderia ter. e esse contato intenso
com o hospital, com a equipe médica, com os enfermeiros. Ao mesmo tempo que eu vi ali uma situação assim de muita penúria, é uma ansiedade, é uma situação de muita pressão. Ao mesmo tempo, Letícia, eu sentia algo que era de um contato com o sensível, assim, com algo que é difícil dar nome, mas que permeava também aquele ambiente. Algo como um encontro de coração para coração. Ali não tinha espaço para máscaras, para um contato mais formal. Quando a coisa estava realmente difícil, a humanidade saltava. E saltava assim, brilhante, sabe, ali nos nossos olhos. E o médico, de repente, os enfermeiros, eles eram seres humanos, assim, muito vulneráveis como nós. Isso, isso me trouxe uma dimensão, assim, da riqueza do contato humano na área da saúde, justamente por esse viés da dor, sabe? Sim. E aí ali já acendeu uma luzinha, assim, de uma possibilidade, assim, nossa, como seria trabalhar nos hospitais, né? Como seria trabalhar com arte aqui nesse ambiente, explorando, não sei se é a melhor palavra, mas trazendo o sensível, dando espaço para que esse sensível aconteça de maneira autorizada e poética e vigorosa, né? Minha irmã tá bem. Isso, não. Tá tudo E tua irmã está bem. bem, que bacana. Nossa, obrigada por compartilhar essa história pessoal, né? E muitas vezes ela que nos traz insights de como a gente pode estar inserido dentro de um ambiente como esse para transformar. Muito bacana, muito bacana. E como você, em que momento você fez essa transição? Porque deve ter sido momentos de muita insegurança, né, de angústia, como você já trouxe, e naquele momento você começou a identificar, a ter esses insights, e quando foi a sua primeira experiência para realmente entrar dentro desse ambiente já como uma contadora de histórias? Como você se prepara hoje para esse encontro nesse lugar onde tem medo, ansiedade, angústia e até isolamento, né? Eu não sei se você também vivenciou quando a tua irmã esteve internada, se você também vivenciou essa situação de isolamento. Então, eu queria que você contasse um pouquinho. Então, o tempo passou e eu fui chamada para formular um curso de narração de histórias em uma associação chamada Arte de Despertar. E eu comecei a trabalhar nessa associação como professora de narração de histórias, dessa linguagem artística. Mais Sim, para frente, eu fui convidada a trabalhar dentro do ambiente hospitalar como narradora de histórias. Aí sim, aí começou a minha aventura. Aí começou a minha fantástico. aventura como contadora de histórias dentro desse ambiente. E fui, a partir de algo ali que era empírico, né? Reconhecendo recursos, e isso que você chamou, né? Uma preparação para estar ali de maneira firme, de maneira confortável, enfim, estar preparada mesmo para esses ambientes que as pessoas às vezes pensam que é só com criança, né? Não, a gente, né, por essa associação, a gente trabalhava em muitas áreas. E a maioria das vezes meu trabalho era com pessoas adultas mesmo. Entendi, entendi. É. Era uma área específica, uma especialidade da saúde específica ou não? Por exemplo, era uma área Não, de oncologia, era uma unidade de terapia intensiva nessa tua experiência ou não? Era geral? a gente trabalha em hospitais públicos e filantrópicos, né? Então, Sim. eu já trabalhei em hospitais especializados em câncer, eu trabalhei com pessoas com área de transplante, já trabalhei na área de queimados, já trabalhei na hemodiálise. Então, são 10 anos de experiência, Letícia, que me levou para várias áreas. Sim, Legal. já trabalhei com crianças também, pediatria, geriatria,
Então, isso assim, UTI, né, unidade intensiva, isso me deu um repertório muito grande, assim, do que é o ambiente hospitalar nas suas facetas, né, nas suas especificidades. E para cada ambiente é um preparo diferente. Sim, Isso é algo assim também eu gosto de falar e fico feliz que você tenha perguntado, porque veja, a gente vai com a arte, sim, mas não a arte ela é um artifício, essa arte ela precisa de uma preparação. Então eu como contadora de histórias, quando eu comecei a trabalhar no hospital, eu aumentei muito o meu repertório de histórias. Eu tinha algumas histórias que eu gostava mais de contar, mas sei, quando entrei mesmo para trabalhar no hospital, nossa, eu aumentei de acordo com a demanda, porque veja, a gente está num lugar em que vem pessoas de diversos cantos do Brasil. sim, Então, se eu estava acostumada a contar umas histórias de determinada fonte, de determinada origem, será que aqui não cabe mais um caos popular? Será que aqui não cabe mais uma história sertaneja? Então, isso foi aumentando conforme o repertório também das pessoas que eu atendia. que E aí, a poética aumentou, aumentou de maneira assim, que eu acho que nenhum outro ambiente seria tão amplo o meu repertório. que Então, tem histórias de sabedoria, esse conto maravilhoso, conto de fada, histórias engraçadas, histórias que trazem por uma introspecção. Por que tudo isso? Porque quando a gente chega para contar a história, a gente não tem nada ensaiado, sei. pré-programado. A gente chega e conta uma história a partir do encontro. Daquele encontro vai brotar a melhor história. Por isso eu preciso ter um repertório muito grande mesmo de pontos, né? Nossa, Cris, que coisa interessante, né? E você parte de histórias, né? Você enriquece o seu repertório a partir de histórias sertanejas, histórias que tenham significado para aquela pessoa. E eu sei também que você usa muito histórias da mitologia, né? Então, é muito interessante, porque a partir do encontro você tem aí um insight para escolher a história para aquele momento, é isso? Porque as pessoas estão no momento de vulnerabilidade. E aí você pensa numa história que possa contribuir com aquele processo de ressignificação da pessoa, da sua própria vida. É um pouco assim? Exatamente assim. Então, as histórias, elas são mapas, né? As boas histórias, elas são mapas da nossa existência. Elas trazem um percurso simbólico, um trajeto de aprendizagem que a gente começa de um jeito e termina de outro. Então, sempre tem, né? Ou as boas histórias, elas deixam a gente curiosa sobre o que vai acontecer. Como que ele vai sair dessa? Como que o personagem. Então, veja, eu conto a história da fantasia, desse reino, né, do maravilhoso da fantasia, só que eu estou conversando com o quê? Com a história pessoal de cada pessoa que ali ressignifica a vida, o momento presente, de acordo com essa história confabulada. Que Então, isso é uma visão, Letícia, que você, na sua área também sabe bem, que é uma visão integralizadora das pessoas. Eu ali naquele momento estou chamando todos os sentidos, todos os canais de percepção. Estou chamando a história dela, estou chamando a imaginação, que não é o que exatamente está acontecendo, mas é o que pode ser. Olha que maravilhoso você poder imaginar, viajar com a história e voltar para aquele momento de maneira ressignificada. Olha, agora eu sou outro. Agora eu sou outro depois dessa história. Quando a história é boa, né? Quando a gente acerta, quando bate assim, falando, nossa, o que aconteceu aqui? A gente não explica direito, mas que aconteceu alguma coisa ali, aconteceu sim. Cris, você está falando, né, e veio para mim a palavra possibilidade, que talvez seja algo desse tipo, que a pessoa não estava vendo algo possível, e com essa tua história, né, com essas, porque todas têm desafios, dificuldades,
e superação, né? Então, talvez seja a possibilidade de algo, né, para que ela possa continuar de alguma forma, né? Talvez seja isso, né? Você podia contar rapidamente alguma história assim de um paciente que para você foi marcante e com relação a alguma história que a pessoa teve esse processo? Você acha que é possível? Sim, sim, eu posso contar. Quando eu fui convidada a trabalhar na área de queimados, no Hospital das Clínicas, eu fiquei receosa, porque, enfim, é tudo muito visível, né? Assim, a coisa é tão evidente assim a dor, e você entrar ali com, enfim, tive dúvidas se eu conseguiria estar ali de corpo e alma e fazendo o que eu fui para fazer e não me envolver a ponto de, enfim, misturar ali, né, as dores e as expectativas. Mas aí eu fui vendo que era possível trabalhar, eu fui criando algumas estratégias de contato, assim, com aquele ambiente bem Sim, específicas, desde olhar, tipo de olhar que é um olhar para os olhos da pessoa, para a parte que está viva, para a parte que está saudável, até um tom de voz, uma experiência com a pele que era diferente das outras áreas. E aí, Letícia, eu entrei um dia, e isso eu não vou me esquecer nunca, num quarto em que tinha eu pude ver que era uma jovem, pelos olhos dela, os olhos pareciam dois diamantes, assim, muito brilhantes, um olhar vivo, um pouco do nariz, assim, e o resto do corpo todo enfaixado, todo enfaixado. E a gente chegou, eu sempre vim acompanhado de uma musicista, né? Nós chegamos e olhei para ela, pedi permissão, falei que ali era um encontro que trazia um outro tipo de remédio, que eram histórias e tudo mais. E ela se mostrou muito desejosa de ouvir, e ela falou que gostava de histórias, que ela queria sim ouvir uma história, enfim, ela estava com o campo aberto, né, para receber a história. Ela falou assim, e aí antes de eu começar a contar, ela falou assim: "Pois é, veja o que uma acetona pode fazer", querendo dizer que foi um acidente com esmalte, com acetona que causou, né, aquele quadro. sim. Nossa, era muito impressionante, assim, pela idade e pela desejo de vida dela, sabe? Ali deitada na cama. E aí eu contei uma história. E aí eu contei uma história que falava de um corvo. De um corvo que é um mito inuit, um corvo que ele inventou todo o mundo, ele também era Deus, e ele era gente também. Esses mitos, né, que misturam, assim, a pessoa, o ser tem diferentes facetas. E esse corvo, ele foi ver a criação de perto um dia e entrou dentro do caiaque e velejou assim no mar, em alto mar, e encontrou uma baleia. E ele ficou morrendo de curiosidade de saber o que é que tinha dentro da barriga da baleia. Aí, quando a baleia bocejou, ele entrou com o caiaque dentro da barriga da baleia, amarrou o caiaque num dos dentes e foi caminhando ali em direção ao centro da baleia. E no centro da baleia ele ouviu um barulho ritmado que ficava tocando, 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 parecia um tambor. Quando enfim ele pôde ver que era o coração da baleia. E embaixo do coração ele viu uma jovem amarrada com os pés e mãos ao coração da baleia. Tinham fios que ligavam ela ao coração da baleia. E ele ficou apaixonado pela jovem e tirou o bico, mostrou o rosto humano dele e disse: "Ah, você não quer ir embora comigo? Eu sou Reivan, o corvo. Vamos embora daqui." E ela disse que não podia, que ela era a alma da baleia, o coração da baleia. Ela não podia, mas que ele podia ficar ali olhando ela dançar. E foi isso que ele fez. Ficou ali sentado, vendo ela dançar. Quando a baleia ia rápida no oceano, ela dançava rápido. Quando a baleia ia lenta, ela dançava bem lenta, até que ela dormiu. E quando ela dormiu, o corvo foi tomado de um pensamento que ele não conseguiu controlar. Ele colocou o bico, as asas, segurou o corpo da jovem e
foi embora por aquele buraco que tem em cima, assim, da baleia com a jovem. Só que a jovem foi ficando pequena, 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 desapareceu. E o corvo percebeu o que ele tinha feito. Com estalados fios, a baleia tombou no oceano, ficou inerte, assim, na beira da praia. E ali o corvo cantou, foi o primeiro canto de dor e de cura. Ele dançou, foi a primeira dança de dor e de cura. E quando o coração dele estava um pouco mais leve, ele voltou a voar. Mas aí, quando ele voltou a voar, ele percebeu uma ligação dos fios do coração dele aos fios do coração da jovem e daquela baleia. Fios invisíveis, mas que permanecem para sempre. Aí, eu contando essa história, ela prestou atenção na história. E aí, Letícia, ela fez um silêncio e falou assim: ele não podia ter feito isso. Ele não podia. Olha o que aconteceu. Ela entrou comigo, Letícia, num assunto que nós não desenvolvemos. Mas o que tinha acontecido ali era um caso de feminicídio. Era um caso de violência doméstica. E eu senti que pela primeira vez aquela moça foi tomada assim de uma consciência de que aquilo não podia ter acontecido e que agora, a partir disso, desse buraco fundo, assim, daquele momento profundo e difícil, através da história, ela começou a costurar algumas pontas soltas da vida. A gente terminou o atendimento ali, a visita, ela falando que agora ela queria estudar, ela queria fazer faculdade. Agora, quando ela ficasse boa, ela ia fazer veterinária, porque ela amava animais. Ela ia tratar de cuidar. Ela começou a falar de sonhos de futuro a partir desse encontro, Lê. Sonhos de futuro, sonhos. Olha, Nossa, eu que fui tão muito emocionada emocionante, Cris. com Que, esse encontro, que fui coisa. muito emocionada. Nossa, que, né, experiência incrível, né? Mas você falou um pouquinho que ela estava aberta, né? E que eu vejo também que talvez queria que você falasse um pouquinho. Você já comentou. Você chega, você pede licença, né? Você fala como o que você vai fazer, que é contar uma história, e você, de alguma forma, precisa estabelecer uma conexão verdadeira com a pessoa, não é? De confiança. É isso, você estabelece uma relação ali de confiança e como é que eu posso dizer? Estou emocionada, né? Mas acho que você precisa ter uma conexão, talvez, com essa pessoa, o que não é fácil. Isso acontece antes ou durante, porque a pessoa ela tem que confiar em você de alguma forma para compartilhar aquele momento de angústia, aquela reflexão que ela teve a partir de então. É isso? Letícia, é isso. É, eu já ouvi de alguns contadores de história que eu admiro que os bons contadores de história, eles são bons ouvintes. Então, Excelente. você foi muito boa quando falou, precisa, né? Quando disse que esse estado de confiança vem de uma ambiência, né? Porque é isso, eu, como contadora de histórias, a minha primeira intenção é estabelecer uma zona de confiança que só na minha experiência, só vai realmente acontecer se eu estiver com espaço para o imprevisível. Se eu estiver com espaço para o extraordinário, se eu estiver com espaço dentro de mim para que algo benéfico e nutritivo aconteça. Para isso, tem muito um treinamento da gente entrar nos quartos esvaziados. Então, a gente tem um treinamento interno que é garantir uma, como que eu diria? Garantir que as pessoas, ou o que quer que aconteça, consiga entrar dentro de você sem que você bloqueie com preconceitos, com pré-julgamentos,
com visões estereotipadas, sabe, da dor. Você tem que ter espaço para que o outro caiba em você, para que a situação caiba em você. E para isso é muito importante o olhar do sim. Quando a gente está ali, né, de frente às pessoas, de frente ao que está acontecendo, é uma aceitação radical do momento presente. E essa aceitação radical, ela parte desse silêncio. A aceitação radical do que está acontecendo, ela parte de um silêncio muito profundo, que garante a minha humanidade ali. Então, quem está ali não é mais a Cris, que é mãe de um menino de 14 anos, não é mais a Cris, que tem uma história, que teve uma irmã que ficou hospitalizada, não é mais a... É como se todos esses ruídos dessem espaço para a pessoa, de coração para coração. E esse coração para coração é minha essência mais humana. Quando tem um outro ser humano diante de nós, acima de tudo, tem uma relação de equanimidade com essa escuta profunda. Equanimidade, ele está sendo transformado e eu também estou sendo transformada. Essa situação que não é hierárquica, que a gente se vê nos olhos do outro realmente como um espelho de possibilidades, esse contato ele é muito profundo através da arte. Eu sinto, a minha forma de trabalhar é com arte. Cris, que coisa mais assim profunda que você está trazendo, né? E tem todo sentido. Então, quero resgatar algumas coisas tão importantes na tua fala, né? O primeiro é o desejo de estabelecer uma relação verdadeira, né? E sem hierarquia, né? Olha isso, de igual para igual. E isso faz todo sentido no processo do cuidar, né? Hoje a gente tem buscado, né, discutido a importância do próprio paciente participar das decisões a respeito do seu processo terapêutico. Então, isso é muito importante. A escuta que você reforçou, né? Isso é tão importante para os profissionais da saúde, né? Desenvolver, e quando estabelecer, né, um cuidado, quando entrar dentro do quarto do paciente para desenvolver uma atividade de cuidado, uma orientação, né, que ele também precise fazer dessa forma, né, estabelecendo aí uma relação verdadeira e com desejo de oferecer para aquela pessoa o melhor que ele pode naquele momento. Né? Então, fantástico, Cris. E aí, partindo um pouquinho dessa questão que eu fiz essa relação com os profissionais, você tem também experiência com histórias e reflexões, né, para esse processo de ressignificação, também voltado para familiares e para a equipe de saúde? Pode falar um pouquinho dessa sua experiência com profissionais, especialmente? Primeiro, eu preciso dizer que eu tenho uma admiração profunda pelas enfermeiras, pelos enfermeiros, os profissionais de saúde que estão lá, todo mundo, toda a equipe, desde o pessoal que está fazendo a limpeza até, né, os médicos, todo mundo, os chefes de equipe, enfim, eu tenho um fascínio, assim, eu não sei se é porque minha avó, ela foi formada, né, ela quis se formar na área da saúde, eu tenho também essa admiração por conta de saber, sabe, como espectadora, como alguém que está ali de fora, ver o quanto esse trabalho é genuíno e o quanto ele é importante. E que bom que tem gente vocacionada para isso. Eu agradeço muito o Eu que fato de ter gente. agradeço as suas palavras. Que lindo. Bom, a ideia, quando eu, né, vou lá fazer o trabalho com arte, tem algo ali com o profissional da saúde que é, primeiro, um, um, um sentimento de cuidar de quem cuida. Um sentimento muito assim, um desejo muito forte de cuidar de quem cuida. Então, assistir o profissional da saúde, ver uma história, talvez começar com uma história para ele, para ela. Sim. E aí, a partir disso, né, desse cuidado com o profissional da saúde, uma conversa, para nós, para mim, ele pode falar coisas e pode vir de um lugar que é diferente.
A relação, a intimidade instantânea que se estabelece ali é um ser humano com outro ser humano que não precisa exatamente prestar conta, né? Ou performar bem. São duas pessoas ali, no encontro de coração, e isso ajuda muito a mudar a ambiência, né? Porque a gente entra nos quartos, auxiliados por eles, então fala, Cris, vem aqui, que o senhor tal não está hoje muito bem, não. Ele tá parecendo que está um pouco deprimido. Cris, vem aqui, aquela. Lembra que você contou uma história para ela? Ela perguntou quando que você vinha de novo. Então, é um trabalho junto, sabe? É um trabalho junto que ele vai nos auxiliando e a gente vai auxiliando no trabalho dele. Vamos trabalhando em conjunto. Isso é muito prazeroso. Isso é um aspecto, né? O outro, Letícia, que eu fui aprendendo ao longo dos anos é formular programas em que os colaboradores estão juntos aprendendo determinadas. Bom, a gente chama hoje de soft skill, mas eu acho que a gente melhor chamar de human skill, né? Habilidades, traços, né, do comportamento humano que a arte se utiliza e que pode ser emprestada para a área da saúde. Por esse viés, né, pelo viés da arte. Então, a gente conversa sobre liderança, sobre empatia, sobre formação de time, escuta, por meio das histórias, além da formação em narração de história também. Então, tem essa esfera que é formativa, né? E tem uma esfera que é de estar ali na arena com eles, Sim. com vocês. Eu queria trazer só reforçando isso que você falou agora, a palavra esperança, né? E você tem um artigo teu no Boletim Observatório da Diversidade Cultural de 2020, e você fala que o contador de história é uma presença esperançosa e traz dentro de si um horizonte de possibilidades, uma abertura para o devir que convida as pessoas a trilharem um caminho. Então, não como algo que esperamos, mas como algo que, né, uma disposição para caminhar. Então, isso é muito, muito interessante. Talvez uma possibilidade que ninguém vislumbrava e que ela acontece. É isso, né? E imagina no momento ali desse ambiente, né, que a gente chama ambiente de insegurança, um ambiente de estresse, um ambiente de urgência, um ambiente de vulnerabilidade, né? E então também tem uma receptividade, então importante tanto do paciente quanto dos profissionais. Essa é a tua experiência? Ou em algum momento você também teve experiência de alguém que não acreditava? Você tem isso ou sempre foi uma receptividade, uma possibilidade bem recebida? É um trabalho de formiguinha no começo, porque a arte muitas vezes é vista como puro entretenimento, como uma distração, como algo para você, enfim, ter dar risada ou, né, assim, algo muito superficial. E esse trabalho de formiguinha, ele começa a ser feito e pouco a pouco toda a equipe, tudo ali, os acompanhantes começam a perceber quão fundo e o quão transformador pode ser esse trabalho. Eu estou já há um tempo eu estou utilizando um artigo que é da Organização Mundial de Saúde, que Sim, aí sim esse artigo ele mostra, né, qualitativamente e quantitativamente no formato científico como a arte previne doença, promove o bem-estar e auxilia no tratamento bom, está ali provado e assim isso é algo que por enquanto eu sinto que a gente está tocando uma superfície. Eu sonho com um dia em que isso seja realmente formalizado em todos os ambientes da saúde, todos os ambientes da saúde. E fico pensando, Letícia, que quando você falou da esperança, né? Se a esperança, ela anda de mãos dadas com a incerteza.
Não existe esperança em lugares de certeza. A esperança, ela se alimenta um pouco da incerteza, se alimenta muito da incerteza. Então, tudo que a gente puder fazer como artista, que pavimente esse caminho tem uma imagem que eu vou falar que eu gosto muito, que é você, eu não sei se bom, você deve ter visto o Indiana Jones, que é aquele filme Indiana Jones, que ele vai ali no abismo e ele não vê a ponte, ele não sabe como atravessar. Mas quando ele dá o primeiro passo, a ponte aparece. Olha, Então é um passo de fé, é um passo de fé que você dá o primeiro passo e o caminho vai se mostrando. Isso de caminhar com a fé e com a esperança e ver o caminho aparecer é muito próprio do reino da imaginação, da arte, do quanto a gente pode nutrir o nosso ser com um simbólico. A imaginação, ela cria novos mundos, né? E se a nós não for permitido imaginar, esperançar, nossa, o nosso destino é muito ruim aqui na Terra. A gente tem que ser permitido, Letícia. nossa, Cris, olha a coisa mais importante que você falou, né? Que a esperança, ela anda de mãos dadas com a incerteza. E nós estamos vivendo esse mundo de transformações, esse mundo de respostas rápidas e de superficialidade e muitas incertezas, né? A gente não sabe o que pode acontecer na próxima semana, no próximo mês, né? Por conta de todo esse movimento de mudança digital, de transformação digital, de gerações de ideias e tudo. Então, isso é muito interessante. E eu queria trazer aqui para a gente fazer uma analogia, uma fala do Galeano, no livro A Literatura como Remédio. E ele utilizou um laboratório de leitura de obras clássicas, né, como Shakespeare. Ele escolheu essas obras clássicas porque ele diz que os autores conseguiram traduzir alguns aspectos da experiência humana de tal forma que ainda tem significado para as gerações atuais. E ele fez esse laboratório de leitura, né? E reforça que essa leitura pode despertar sentimentos e afetos. E depois ele tinha uma prática, né, de discussão, de troca, de compartilhamento dessas ideias e sentimentos e traduzia isso como um processo terapêutico. E você falou muito bem, né, do relatório da Organização Mundial da Saúde, que traz aí, né, a arte como uma potencialidade para também contribuir para o processo terapêutico, né? Então, a contação de histórias também, pelo que você falou, se manifesta dessa forma, culminando aí nesse processo terapêutico, um processo de cura e de ressignificação, né? Acho que é isso, né? Estou traduzindo de uma forma correta. Sim, sim. É, é, tem algo no trabalho do artista, né, do contador de história, que a gente sabe o quão nutritiva pode ser uma história. E a gente, eu vou falar por mim, né? Quando eu vou para o hospital, eu vou em busca de bons encontros, de encontros verdadeiros, encontros fecundos, que alguma coisa aconteça que seja benéfica. Então, eu não tenho uma formação em terapia, em psicologia, né, eu não tenho essa formação. Mas o que eu tenho é uma experiência com contos na área da saúde, e dessa minha experiência com contos na área da saúde, eu vejo e posso contar o quão terapêutica ela é, o quão terapêutica ela pode ser, a partir do encontro. Vai chegar uma época, vai chegar uma época que realmente as pessoas vão falar, ó, palavra é remédio. Palavra é remédio. Você usa tal palavra, é um remédio, é um fármaco, é um remédio para. A gente ainda não chegou nessa época. Acho que a gente ainda está achando que isso é coisa de pensamento mágico, pensamento, né? Mas houve um tempo na história da humanidade, lá atrás, com os povos tradicionais,
em que isso era algo absolutamente verdadeiro. A palavra é portadora da saúde das pessoas. É ela que traz o bem-estar, a saúde, a, a saúde do corpo e da alma. Ô, Cris, ai, esse papo maravilhoso, mas olha, o tempo não é nosso amigo, né? Então, queria que você, só para a gente já ir finalizando, você acha que é possível e importante que os profissionais também se desenvolvam ou busquem, né, se desenvolver para contar histórias? Isso pode contribuir com o dia a dia do processo de cuidar dos pacientes? Então, queria que você falasse um pouquinho e como é possível buscar essa possibilidade. Tem uma coisa muito incrível sobre começar a trabalhar com narrativas, que é você pensar na sua vida como uma história. Eu eu desejo muito assim que os profissionais da saúde encontrem cada vez mais espaços como uma clareira no bosque, assim, salas de descompressão, lugares em que eles possam estar para contar de si e para ouvir histórias também. Esses espaços de troca, eles podem ser por meio de histórias, mas também podem ser por meio de música, por meio das artes visuais, mas lugares, Letícia, em que o sensível esteja autorizado a entrar. O sensível, uma conversa de coração para coração, que as pessoas possam falar dos seus sonhos, anseios, né? Então, isso tudo. Por que que eu sou eu não sou militante, mas eu defendo as histórias, né? Porque as histórias, elas, através da metáfora, através desse deslocamento, né? Dessas viagens que a gente faz para contextos maravilhosos, contextos diversos, como vocês aí viram a moça que entrou comigo na história da baleia, do corvo, as histórias, elas refrescam o nosso ser, elas trazem isso que você chamou de possibilidade, né? Elas trazem é como se a gente desse uma restart, sabe? Restart na máquina. As histórias, elas têm essa capacidade de nos trazer para o novo, um olhar diferente, um olhar rejuvenescedor até. Então, para pessoas que vivem sob pressão, sobre esse ambiente, né, que é um ambiente de muita pressão, que é o ambiente do hospital, não por acaso, né, estamos trabalhando com vida ou morte, eu acho que as histórias são revigorantes, elas são ótimas, ótimas, e os profissionais podem sim, eu acho que desde um curso até um clube de leitura, tem tantas possibilidades de estarem juntos, mas isso precisa entrar na rotina do hospital. Você sabe que algumas instituições ao redor do mundo já criaram esses espaços de descompressão dentro do ambiente da saúde. Então, faz tudo, você está trazendo algo que algumas instituições já despertaram para essa necessidade, né? Outras estão aí buscando desenvolver soft skills nos seus colaboradores, hoje é chamada soft skills, né? Para se relacionar melhor, né? E para esse momento que nós estamos vivendo, né, de tantas necessidades de atenção voltadas para a saúde mental, isso também faz muito sentido, né? Mas esse é um tópico para uma outra conversa, né? Para a gente aprofundar um pouco. Mas olha quanta coisa importante você está trazendo a partir desse nosso bate-papo da contação de histórias. Cris, queria que você desse uma dica a todos os profissionais que estão nos acompanhando nesse bate-papo, né? Aos nossos ouvintes, que dica você daria assim importante para ele começar nessa jornada, entendeu? História é afeto, é é um contato de coração para coração. Eu convido as pessoas, não como uma dica, mas mais como um convite mesmo, a
através desse contato de coração para coração, contar histórias da sua família, contar histórias para os seus filhos. Às vezes as mães falam assim, Cris, mas eu não sei contar história. Você é a melhor contadora de história que seu filho pode ter, que a sua filha pode ter, que é de você que ele quer ouvir uma história. Então não tenha medo de se aventurar nessa arte. Comece contando as suas histórias. Crie espaços mesmo, sabe? De troca. Desde assim de temas diversos que você pode contar, histórias que trouxeram você, que fizeram você chegar até aqui, até esse ponto da sua vida. Isso é muito, muito, muito importante. A dica que eu dou é apenas comece. Se não for com livros da fantasia, histórias da vida. Pratique a arte narrativa. Pratique. Você vai ver como a vida passa a ser, passa a ter um sentido de continuidade e de magia mesmo, de magia. Queria muito, né, te agradecer por nos inspirar, compartilhar essa experiência sua e que realmente pode contribuir, né, para o processo terapêutico de pacientes, de familiares e também dos profissionais da saúde. E queria fazer um convite agora para a gente finalizar com uma história que você pudesse contar para os nossos ouvintes. Você topa? Topo! Tá Pode bem. ser, Então, Letícia, muito obrigada, já que a gente vai contar a história e, né, já vamos finalizar. Queria agradecer. Para mim é realmente uma oportunidade de encontro, isso de falar sobre esse assunto que é meu propósito de vida. Bom, obrigada, vamos lá. cara ouvinte, obrigada por nos acompanhar mais uma vez no A Palavra é Tua podcast. Compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você acredita que possam se beneficiar dessa nossa reflexão. Vamos ouvir, então, mais uma história, né, com esta atriz maravilhosa, contadora de história, a Cris Chesky, e depois vamos seguindo a nossa vida. Um grande abraço. Cris, a palavra é tua. Essa é a história do Jacob. Jacob era um homem de coração leve. Ele caminhava pela vida em busca das belezas da existência. Ele se interessava pelas estrelas, pelos bichos, pelas plantas, pelas pessoas. O que ele queria eram encontros verdadeiros. E ele conseguia esses encontros. Mas eu preciso dizer para vocês que esses encontros estavam cada vez mais escassos, porque a época que o Jacob viveu era uma época interessante, como dizem os filósofos. Era uma época em que as pessoas estavam vivendo muito isoladas. Então, cada um andava muito preocupado com a sua própria existência, e havia então pouca troca entre os seres humanos. Cada um caminhava por uma via de mão única, sem olhar para o lado, sem olhar para trás, sem olhar para frente, só preocupado mesmo em sobreviver. E foi nessa época em que as pessoas estavam tristes, melancólicas, sofridas, que o Jacob decidiu fazer alguma coisa. E ele ficou buscando dentro dele o que seria bom para aquele contexto. E ele descobriu. Descobriu que através das histórias ele poderia chegar no outro de maneira sensível e proporcionar encontros. O que ele fez foi levar um caixote para o meio da praça. E ali no meio da praça ele subiu no caixote e começou a contar histórias. E sabe que um bom número de pessoas se juntou ali ao redor dele para ouvir as histórias. E ele contava com tanto entusiasmo, com tanto amor, que as pessoas não conseguiam sair dali. Até cachorro parou para ouvir o Jacob contar. Ele contava, e contava, e contava, e contava. E ele ficou muito feliz de ter dado certo o plano. E aí, na outra manhã, ele foi de novo. Colocou o caixote no meio da praça, subiu no caixote e começou a contar suas histórias. Contou, 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 contou. Dessa vez, menos pessoas chegaram perto dele, mas ainda assim havia um bom grupo. E assim ele fez sucessivamente, um dia após o outro. Subia no caixote, contava histórias, só que cada vez menos pessoas pararam para ouvir o Jacob. Ao ponto que, numa certa manhã, já não tinha ninguém mais lá. E ele contou então para o vento, contou para os pássaros,
contou para o banco da praça, contou para as árvores e continuou a contar. E assim, num outro dia e outras manhãs, ele preferiu fechar os olhos, já que não havia ninguém, ele contava então histórias para ele mesmo. Ele contava as histórias para ele, contava, contava, contava. E o inverno chegou. Quando o inverno chegou, aí que não tinha ninguém mesmo ali, naquele ambiente. Só que como ele estava um dia, assim, numa manhã, concentrado, contando, ele sentiu alguém puxar a manga do seu casaco, aquele casaco pesado. Quando ele abriu o olho, viu que era um menino nem grande nem pequeno, que falou para ele: senhor, está frio. Você não viu? Já vai começar a nevar. Vai para casa, não tem ninguém aqui ouvindo essas coisas que o senhor fala. O senhor fica aqui contando para quem? Aliás, por que o senhor está aqui contando essas histórias? Por quê? Me diga. Aí ele olhou para o menino, pensou, falou: olha, menino, no passado eu contava essas histórias porque eu queria mudar o mundo. Mas agora eu continuo contando que é para que o mundo não me mude.